Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 30 de novembro. Meu Deus, o ano voou e a gente nem ficou percebendo essa coisa da correria do ano, né, Lógico? Muito bom dia, Bom querida. dia, meu bispo. Realmente, o ano está terminando, né? Sim, Hoje estamos já iniciando, quase iniciando dezembro aí, já, né? já. Um mês cheio também de muitos relatórios a entregar, a fazer, Sim, coisas a terminar, né? muita A coisa. escola das crianças Sim, também, né? sim, é. Estamos aí, crianças entrando de férias, tendo que fazer suas provas, nos seus últimos dias do ano letivo. Até Sim. aqui nos ajudou o Senhor. Uma correria, mas Uma Deus é correria, mais. mas Deus é mais. Sim, É. sim. Lloyd, nós estamos trabalhando um livro espetacular, que é essa carta, essa epístola formidável, que é a Epístola aos Hebreus, escrita para os hebreus cristãos que estavam na dispersão, né? E tem um conteúdo fantástico. A gente já está lá no capítulo 4, né? Mas a gente tem tocado em assuntos tão importantes desse livro. E hoje mais um texto nos aguarda para a nossa reflexão. Eu estou assim muito animado porque esta é uma epístola que me interessa muito por causa do conteúdo dela, né? Muito bem explicada, né? Sim, Detalhada. sim, é. E nesse texto, o escritor, os escritores, bom, quem escreveu essa epístola tinha um conhecimento da lei muito grande. E esse deciframento que ele faz, né, essa relação entre o livro de Levítico e o livro de Hebreus, traz esclarecimentos fantásticos, né, para nós. E nós estamos hoje no capítulo 4, versículo 12. É aqui que nós vamos começar hoje, né? No verso Sim, 12 do capítulo 4. isso. Eu queria sugerir que você fizesse a leitura dos dois versículos, né? O 12 e o 13, e a gente desse uma paradinha para comentar. Tudo que Deus diz é sério. O que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém pode enfrentar a palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Eita, que palavra séria, né? Séria. Lloyd, nenhuma palavra que sai da eternidade para a terra será impedida de se consumar. A, a soberania de Deus, ela é absoluta. Tudo que Deus diz se cumpre. Se cumpre. Não há nada que caia na terra aleatoriamente. Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos, e nenhum desses planos pode ser frustrado. Amém. Essa condição de que essa palavra, que a gente percebe que o escritor aos Hebreus não está falando de uma literatura, né? Está falando de uma palavra viva. Isso. Porque a gente chama a Bíblia de a palavra de Deus, mas é bom a gente lembrar que a palavra de Deus não é uma literatura. Por exemplo, a palavra que pôs ordem no caos não era uma literatura. Perfeito. Era uma palavra que saiu da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, que alimenta o homem, né? Que o homem vive por essa palavra, também não é uma literatura. É só a gente fazer uma distinção entre uma coisa e outra, né? Quando Deus diz alguma coisa, quando sai da eternidade, passando por todas as dimensões que essa palavra tiver que passar, ela vai se cumprir no lugar que ela foi designada. Amém. Lembra que o profeta diz, as minhas palavras não voltam vazias, né? Sim. Não volta vazia. Quando sai uma palavra da eternidade, ela vai se cumprir. Vai se E cumprir. não há quem ou o que possa impedir essa palavra de se cumprir.
Deus é soberano e crer na soberania de Deus nos dá muita segurança, né? Aleluia, como ele disse a Abacuque, né? Pode demorar o tempo que for, mas vai se cumprir. Sim, vai se cumprir. Não tem jeito de não se cumprir. Isso nos tranquiliza, porque nós não estamos diante de um Deus que improvisa as coisas, né? Olha, o plano secreto dele de resgatar o homem, ninguém sabia, ninguém tinha ideia, né? Ninguém pôde impedir aquela semente de prosperar, até que no útero de Maria se consuma esse planejamento secreto, né? Aquilo que vinha correndo em segredo de justiça, foi escondido em Raabe, foi escondido em Judá, foi escondido aqui, ali e acolá, até que no momento certo, na plenitude dos tempos, como dizia Paulo, né? A semente que estava preservada, né, Sim, meu bispo? a semente que foi preservada, escondida aqui, ali e acolá. Nem Herodes, com todo o seu poder, pôde deter essa palavra que lá na eternidade ela foi projetada para resgatar a humanidade, né? O último Adão era uma realidade antes que o mundo fosse fundado, né? É um Deus de planejamento. Seu plano foi levado completamente à execução, porque não há e não houve quem pudesse parar a projeção dessa palavra, né? Isso. Então, quando ele diz tudo o que Deus diz é sério, o que ele diz acontece. É isso, essa palavra aguda que corta como um bisturi. Ele fala aqui, né? Esse bisturi nas mãos do especialista, né? Corta direito, corta bem. E as mãos do especialista, daquele que segura o bisturi, não pode tremer, não pode vacilar, para que o corte seja perfeito, para que a execução do plano seja perfeita. Olha que palavra maravilhosa. Sim, ela corta dúvida, corta desculpa. Perfeitamente, sem vacilar, sem tremer. Perfeito, né? É isso, é isso. Ah, que Olha, bênção. que bom a gente poder ter acesso à riqueza dessa palavra que corta tudo. Que corta dúvida, que corta desculpa, que corta fraqueza, que corta debilidade, né? A palavra que não há resistência a ela. Quando Deus diz, o cedro do Líbano se racha do alto a baixo. O mar se espumeja. Oh, meu Deus. As montanhas tremem. Eita, coisa maravilhosa. É o que diz o salmista, né? É. A voz do Senhor é poderosa. Poderosa, meu Deus, que voz que fala, que atinge as marés, muda as faces da terra, da lua. Sim, sim. Meu Deus, quando a palavra de Deus diz assim, que não há a chuva quando desce, quando o Senhor envia a chuva, ela não retorna sem que cumpra o seu dever, aquilo que foi enviado por Deus para fazer. Que coisa poderosa. Poderosa. O salmista chega a dizer nesse salmo que eu citei, que até a corça dá cria no meio do bosque, né? Ou seja, tudo treme. Tudo treme. O sol se esconde, as fendas dos penhascos se abrem de cima a baixo. A né? conexão é tão intensa, né? Essa palavra vai gerando conexões, vai abrindo, vai rompendo, vai tirando obstáculos do meio, né? Sim. Vai construindo e desconstruindo aquilo que for necessário. Sim. Que palavra poderosa. Sim, e vamos lá para o verso 14. Agora que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote principal com acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações e experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia, aceitem a ajuda. Muito bem, muito bem. Esse texto me faz lembrar o que João registra no capítulo 6, uma fala de Pedro para onde nós iremos. Só tu tens as palavras da vida eterna. Olhar para a humanidade de Jesus
E às vezes é complicado para um cristão enxergar a humanidade de Jesus. Porque se aferra tanto à sua divindade que se esquece da sua humanidade. Jesus, durante 33 anos, é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo? Durante 33 anos, Jesus foi absolutamente humano. Foi tentado em tudo, passou por todas as provações, experimentou dores, experimentou a fraqueza da natureza humana. Paulo diz que nesse mergulho ele experimentou a pobreza. Mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação. Ele assume a natureza humana, a natureza de um servo. Eu fico pensando na figura que ele assume. A figura de Jesus era a figura de um homem oprimido pelo sistema romano, não é? Estava dentro desse construto social que Roma havia estabelecido, né? Ele nasce na pele de um perseguido, uma criança recém-nascida, perseguida de morte, que tem que fugir para o Egito. Eu fico imaginando os efeitos que isso produz nessa natureza humana. Sim. Né? E essa natureza humana experimenta tudo que uma natureza humana comum como a minha, a sua e de quem está nos ouvindo, é capaz de experimentar. Como diz o escritor aos Hebreus, ele só não experimentou o pecado, mas experimentou tudo que uma natureza humana é capaz de suportar no seu corpo e na sua mente. Não é? A dor, a agrura que a cruz produziu, por exemplo, né? Eu estou indo ao extremo, ele suporta toda aquela agrura. E o espetáculo é que ele olha para o futuro e é capaz de suportar a agrura da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. É por isso que o escritor aos Hebreus chama a gente para olhar para ele, né? Olhar para esse episódio a fim de que a gente encontre força nesse modelo inspirador de Jesus, que é capaz de suportar todas as coisas pela alegria que lhe estava proposta. Né? E as orações de Jesus, nesse cenário de dor, era essa oração de ele abatido, ou triste, ele estava ali sempre colocando as suas aflições, né? As suas dores diante do Pai, né, Bispo? Sim, sim. Como humano, sim. Ele estava ali... Sem fugir, né? Sem fugir. Ele estava ali sempre colocando, dizendo ao Pai o que ele estava sentindo, colocando ao Pai o que era a dor daquele dia, o que estava passando naquele cenário. E é muito parecido conosco, e é o modelo de como nós devemos nos comportar nesse tempos de aflições, de dores, de necessidades. Por isso ele diz, olhe para Jesus, veja como ele fez. É um modelo inspirador, né? Essa vida inspiradora de Jesus, né? Sim, sim. Ele não negou, não, eu sou filho de Deus, não. Aquele momento quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas só se for a tua vontade. Se não for, eu passo. Sim, sim. Esse enfrentamento nos inspira muito, porque, e aqui que está para mim a atenção, às vezes, que acontece na mente de um cristão, é achar que Jesus era parte Deus e parte homem, né? Tipo, era 50% homem e 50% Deus. Híbrido. Híbrido, um minotauro. Jesus nunca foi um minotauro. Ele assume a natureza humana durante 33 anos. E ele, quando realiza um milagre, ressuscita o morto, quando ele dá ordem ao tempo, ele não está fazendo o papel divino, ele está fazendo o papel de um homem, o último Adão. Cheio da autoridade de Deus. Sim, ele foi ungido, né? Lembra no batismo? Um homem cheio da autoridade, cheio do poder. Sim, da autoridade humana, de um Adão não caído. Não caído, apartado da natureza do pecado que o último Adão, que o primeiro Adão deixou, né? Jesus, ele rompe essa frequência geracional porque ele não é nascido de semente adâmica. Ele é nascido do sopro divino, a semelhança do primeiro Adão, que era a alma vivente, diz Paulo aos Romanos, né?
ele nasce, o último Adão, Jesus, ele nasce do sopro divino na natureza humana de Maria. Então, ele não nasce da semente do caído, ele nasce da divina semente, do sopro divino na natureza humana. Ali nasce Jesus, o último Adão. A sua função adâmica era fazer cumprir na terra o resgate da natureza humana sobre a terra. É nele que nós nos tornamos filhos de Deus. Amém. Essa natureza, ela não foi tocada pela lei do pecado, como sublinha bem aqui no texto o escritor, né? Que a única coisa que ele não experimentou na natureza humana foi o pecado. Perfeito. O restante, ele foi tentado em tudo e não cedeu jamais. Essa condição de o último Adão, que Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Que Paulo resgata esse conceito de último Adão, é Paulo quem dá esse toque, né? De percepção sobre o que ele veio fazer, foi terminar o ciclo de um Adão caído e iniciar um novo ciclo nele, desse Adão último, não o segundo, mas último Adão, que veio se tornar espírito vivificante, aquele que dá vida, aquele que transforma a natureza humana, que unidos a ele, misturados a ele pelo corpo e pelo sangue, nós adotamos ou fomos adotados nessa nova natureza pela carne e pelo sangue, né? Como diz João capítulo 6, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, tem a vida eterna. Essa relação resgatou a humanidade, que nele se une para se tornar uma nova criatura, né? Aleluia. Esse mergulho na carne e no sangue faz de nós novas criaturas. E aqui o escritor diz, olhemos para ele, andemos direito. Aí ele diz, recebam a misericórdia e aceitem a ajuda que só ele pode dar. Sim, só ele. Só ele. Lloyd, andar com Deus não é andar na força da nossa carne. Não é andar confiando na minha capacidade de disciplina da carne. É confiar na ajuda que vem dele. De modo algum na minha carne eu posso agradar a Deus. Eu agrado a Deus quando eu aceito voluntariamente o favor dele e sua ajuda para me tornar em Cristo qualificado para a vida eterna. Quem me dá a vida eterna é ele. Quando Pedro diz, só tu tens as palavras da vida eterna, não dá mais para a gente ir para lugar nenhum. Não dá para retroceder. Não, domingo passado eu estava lembrando disso. Eu não tenho mais para onde ir. Não tenho. Não há outro lugar para mim. Ele é o meu lugar. Né? Ele é o meu lugar. Ele é o lugar que eu encontrei. Ele é o descanso. Não tem outro canto para a gente ir. Não há. É isso. Fugir dessa realidade é cair no abismo. Né? É um beco sem saída. É um beco sem saída. É um labirinto que a gente nunca acha a saída. Mas nele nós encontramos a saída para a vida eterna. Amém. Vida eterna é um conceito que é muito abrangente. Vida eterna não tem estritamente a ver com o estado escatológico desse planeta. Vida eterna começa quando a eternidade entra dentro de nós. Quando Deus coloca seu reino, seu espírito, a eternidade, ele coloca dentro de nós e encerra esse capítulo em nós. Amém. A vida eterna começa aqui. O gozo da experiência da vida dele na minha vida. E ela vai se alastrar por toda a eternidade. Glória a Deus. Então, quando a gente tem esse saber, quando a gente tem esse conhecimento, a gente encontra descanso para a alma aflita, né?
Que a alma aflita ela é muito inquieta, né? Quando Paulo ele traz essa palavra, ainda falta um descanso, né? Aham. É esse descanso, eu descansar na salvação, eu descansar, ter tranquilidade que esse Deus pode tudo na Sim. minha vida, Aham. né? Que não é pela força do meu conhecimento, não é pela força das finanças, não é pela força de nada que possuímos, mas entrar nesse descanso, que mesmo eu doente, eu lembro da minha mãe, que mesmo doente, tão fragilizada, entendendo que os seus dias estavam ali, breves, né? Que estava chegando um momento que estaria para encarar, mas ela encontrava ali um descanso. Aham. Né? Ela estava dizendo, eu estou assim, mas olha como eu estou com Deus. Então, é esse descanso, a gente poder descansar mesmo diante do mar que está se agitando, lembra? Encapelado, né? O mar encapelado, se agitando, a ferramenta soltou o cabo, lembra do machado? O machado soltou o cabo, eu não vou ficar batendo só com o cabo, mas eu sei que eu tenho que mergulhar para buscar o machado que se perdeu. Sim. E cortar o que precisa ser cortado com ele, que é o machado do Espírito Santo, aquilo que corta, que é perfeito. Aqui ele fala de uma palavra que é com bisturi, né? Lá o profeta fala de um machado afiado que se perdeu. Algum momento alguém perde alguma coisa, mas mesmo assim, perdendo alguma coisa, eu tenho que encontrar o meu lugar de descanso. Sim. Essa coisa de receber a misericórdia e aceitar a ajuda, é porque assim, a gente precisa ter a clara sensação das nossas vulnerabilidades, né? A gente é vulnerável, a gente não pode tudo, mas quando vem dele a ajuda, a gente pode nele. Assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu só posso tudo nele. Nele eu sou capaz de suportar a mais renhida luta, a dor mais profunda, a decepção mais cruel, a frustração mais severa. Eu posso, nele eu posso. Naquilo que meu corpo não suporta, minha mente não suporta, nele eu sou capaz de suportar. Eu tenho certeza de uma coisa, Lloyd, foi por causa dele que em alguns momentos da minha vida eu não enlouqueci. Oh, meu Deus. Né? Eu tenho uma farta condição intelectual de me mover sobre situações, mas já houve situações que nenhuma fartura intelectual me deu condições de sobrevivência. Eu só sobrevivi e não enlouqueci por causa dele. Então, encontrar este lugar é encontrar o lugar que eu nem sei se procurava, mas encontrei. Foi o lugar do encontro. Ele tirou meus infernos interiores e colocou o seu jardim dentro de mim. Que maravilha. Então, eu posso cantar. Não é uma expressão poética. Eu posso cantar. Mesmo nos dias mais duros e cruéis, eu posso cantar a mais profunda canção que a minha alma pode produzir, porque eu estou confiando nele. Eu sei em quem tenho crido. Jó diria que ele por fim se levantaria. Amém. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Amém. Esse saber nos tira de cada situação, nos livra de cada situação. A presença dele, a sua palavra que corta feito um bisturi, que corta a dúvida, que corta a insegurança, que corta o medo, que corta tanta situação que nos embaraça e nos impede de avançar, que necessariamente nem pecados são. O escritor aos Hebreus fala dos embaraços, né? Que se enroscam nos nossos pés para impedir a nossa corrida. Embaraço necessariamente não é um pecado, mas são capazes de nos deter, como o medo, a dúvida, a insegurança, a tristeza profunda, são capazes de nos parar. Sim. Então, nele
esses embaraços recebem o corte do bisturi de uma palavra poderosa que rompe com minhas dúvidas, com meus medos, com minhas inseguranças, com meus temores, me deixando livre para fazer uma jornada acelerada, caminhando pela vida sem qualquer tipo de impedimento ou de embaraço. Não é? Nos fazendo muito mais que vencedores. É exatamente isso. Nos tornando filhos vencedores. Sim, sim. Amém. Exatamente isso. Lodi, vamos tomar um cafezinho? A gente volta para o capítulo 5. Já, já. Lá. Muito bem, gente. Voltando, esse é o capítulo 2 da nossa programação. E nós estamos andando pela carta aos Hebreus. Capítulo 5, exatamente, foi o lugar onde nós paramos para tocar nesses textos tão profundos, tão bons de serem lidos, não é? Os nossos olhos têm sido iluminados por Deus para que a gente pegue alguma grandeza daquilo que é tão profundo, tão rico, tão imensurável. E a gente vai colhendo, né? Cada vez que a gente lê um texto desse, a gente vai absorvendo coisa. Eu já li muitas vezes a carta aos Hebreus, mas toda vez que eu leio, ela tem um sentido, né? Talvez por causa da maturidade, da experiência, a gente vai tendo acesso, né? Como é que se diz? A cortinas que vão se descortinando, né? A camadas que a gente vai tocando, né? Então, é mais uma camada, né, que o conhecimento da Escritura vai fornecendo para nós, e nós já estamos aqui no capítulo 5, né, Lodi? Capítulo 5. Vamos lá, então? Todo sacerdote principal selecionado para representar o povo diante de Deus e oferecer sacrifícios pelos pecados deles, deve ser paciente com as falhas deles, pois essa também é a sua própria experiência. Isso significa que ele tem de oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, não só pelos pecados do povo. Ninguém assume por conta própria essa posição de honra. Precisa ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que disse: Tu és meu filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza, enquanto apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, tendo chegado ao apogeu da maturidade e declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiadamente. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Lodi, que texto profundo esse, né? Profundo, a gente podia estacionar por aqui. Detalhado. Ele explica que todo sumo sacerdote era um homem e era um humano, era um ser adâmico, né? Por natureza. Ele tinha que oferecer não só os sacrifícios pelo pecado do povo, mas pelo seu próprio pecado. Ele precisava ser paciente com o pecado dos outros, porque ele se encontrava em pecado também. Natureza humana caída. Só que quando ele fala sobre Jesus, que não teve pecado, mas foi tão mais paciente que os próprios sumos sacerdotes que o antecederam, ele assume um sacerdócio que é diferente de todos os sacerdotes arônicos, aqueles que saíram de Arão. Sim. Ele assume o sacerdócio não de Arão, mas de Melquisedeque. Só lembrando que Melquisedeque era aquele sacerdote
do Deus Altíssimo quando nem lei ainda havia. É aquele que se encontra com Abraão, perto da cidade de Salém, que era sacerdote, e o Abraão, entendendo que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, quando ainda não havia legalmente sacerdócio algum. Mas esse sacerdócio de Melquisedeque é uma tipificação, uma representação, uma alegoria. Não que Melquisedeque não existisse, mas ele se torna uma representação, um símbolo de um sacerdócio que não tem origem. Tipo, não se sabe muita coisa sobre Melquisedeque. Não tem uma árvore genealógica. Não tem uma árvore genealógica. É como se fosse um sacerdócio eterno, que não tem início de dias nem fim de dias. Eu aprendi isso ainda quando eu era menino, estudando sobre a vida de Abraão. Eu vi esse sacerdote, Melquisedeque, como alguém que não tem genealogia, não tem início de dias nem fim de dias. Então, isso se torna similar àquele que não tem início nem fim. O alfa e o ômega. O alfa e o ômega. Então, ele é nominado, aqui pelo escritor aos Hebreus, como o sacerdócio de Melquisedeque. Uma ordem que não tem princípio nem fim. E que nele o sacrifício era feito, cheio de compaixão, foi feito, né? Cheio de compaixão e de misericórdia, mas não era um sacrifício feito por si, porque nele não havia pecado. Acho interessante que mais para frente um pouquinho ele vai dizer que ele era o sacrifício e o sacerdote. Né? Ele era o sacrifício e o sacerdote. Adquirindo uma supremacia, uma soberania sobre todos os outros sacerdócios, né? E, logicamente, sobre todos os outros sacerdotes, que eram arônicos. Ele coloca Jesus fora dessa linhagem arônica, mas o conecta à linhagem de Melquisedeque, como esse sacerdócio que não tem início nem fim. É extraordinário como ele faz essa leitura, né? Porque ele está falando para a gente que entende o que é ser um sacerdote. E está falando e aí sabe que Jesus o que é uma maior ordem que todos sacerdotal. eles. E ele diz que Jesus é maior do que todos eles. Todos eles. Porque ele assume essa condição de sacrifício e de sacrificador. Isso. Fazendo o sacrifício pelo pecado dos outros, sendo completamente paciente com o pecado de todos os homens. Extraordinária a percepção que o escritor aos Hebreus tem. Trazendo a consciência que esses homens que se tornaram aqui sacerdotes da linhagem de Levi, Arão, né, de Arão e tal, então todos eles eram sacrifícios, digamos, momentâneos, temporários, né? E esse não é o caso do sacrifício de Jesus, que é cabal, eterno, perfeito, definitivo, irrepreensível, eficaz. Olha a diferença, né? Sim. Então, esses homens tinham um início, uma data de início, meio e fim. E um recomeço todo o tempo, tendo que recomeçar. Esses homens, eles tiveram uma vida, mas também tiveram uma morte. E acabou. Se levanta do sacerdote, se levanta outro sacerdote, porque aquele morreu. Se levanta outro, porque aquele morreu. Enquanto Jesus é o sacerdote perfeito. Sim, sim. Né? Sacerdote. Acho interessante que um dos conceitos apostólicos é que, mudando o sacerdócio, muda a lei. Que coisa interessante. Que mudando, não é o sacerdote, é mudando o sacerdócio. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos, dois sacerdócios. O sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Arão. Quando o sacerdócio de Melquisedeque cessou, que entrou o sacerdócio de Arão, a lei se estabeleceu.
quando finda a ordem do sacerdócio arônico, volta a ordem de Melquisedeque e a lei novamente é alterada. Hoje, nossa lei é a graça. O fim da lei é Cristo. Aquele sacerdócio de sacrifícios, o sacerdócio arônico, ele apontava o retorno a Melquisedeque, ao sacerdócio eterno. E Jesus assume, na fala do escritor aos Hebreus, esse sacerdócio de uma lei que foi mudada. Né? Não que ele não cumpriu a lei, porque ele cumpriu a lei nele, a lei, ele gera a graça que era para onde o aio da lei de Moisés apontava. Então, nós temos nesse sacerdócio a mudança do paradigma. Não é mais a literatura que nos governa. Não é mais o decálogo. Nós estamos com a lei na tábua do nosso coração. Uau, que tremendo isso. Tremendo, isso é maravilhoso. Uau. Compreender isso, não é? Gravou nas tábuas do coração do homem. Meu Deus. Sim. Esse sacerdócio magnífico, ele está qualificado por Cristo. O que esse escritor percebe é de uma importância fundamental para a gente compreender esse ciclo dos sacerdócios, que começa com Melquisedeque, um sacerdócio de uma lei que não era impressa, que não era escrita, e termina com uma lei que é escrita na tábua do coração. É uma lei que se fixou no espírito do homem, no cumprimento dessa graça bendita, que leva todo homem a esse retorno do sacerdócio perfeito, que é o sacerdócio de Cristo, né? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ao verso 11 agora, né? Verso 11. Deixa eu me situar aqui. Tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Muito bem, caramba. Leite materno Lloyd, ainda é difícil, e alimento sólido. É que ainda é difícil argumentar sobre esse assunto. Porque pessoas que têm um mau hábito, se fosse traduzir esse texto, eu diria que eles se apegaram ao mau hábito de não escutar. Porque, para mim, ouvir e escutar são coisas diferentes, né? No meu conceito, são. E eu diria que o problema aqui não é ouvir, porque ouvir eles ouviam sempre, mas eles não escutavam. Foi a causa que o povo permaneceu no deserto e se perdeu. Sim. Né? Ouviam sempre. Mas não davam uma escuta atenta para aquilo, porque a escuta é essa coisa mais atenta ao que se diz. Que me leva a mudanças. Que me leva porque me leva à reflexão. Quem ouve para dar resposta não escuta para compreender. Então, essa é a diferença. Quem escuta, escuta para compreender. E quem ouve, ouve para dar resposta. Talvez eles estivessem assim, ouvindo para dar resposta, mas não escutando para compreender. E ele diz que a dificuldade é justamente essa, de ter pessoas que elas não escutam. É um mau hábito. É mau hábito não escutar.
porque faz eu repetir e repetir e repetir e repetir sem nada compreender. Quando ele fala sobre essa coisa do alimento sólido, é que há pessoas que não estão aptas para digerir, então elas têm que tomar leite. É leite, porque o processo de digestão é mais rápido. Não tem... Né, a metabolização não dá trabalho. Isso. É ingerir o excretor, ingerir o excretor, ingerir o excretor. Quando ele diz que o alimento sólido é para quem tem maturidade. Perfeito. E alguma prática em discernir o certo do errado. O alimento sólido começa o processo da digestão desde o mastigar. Sim. Né? Pensa nesse processo, né, da excreção, quando você mastiga um alimento sólido, o segundo cérebro, né, o intestino, ele faz a seleção, ele discerne o que é certo e o que é errado para o organismo. O nutriente daquilo que não vai ser, sim, não tem excreta necessidade. o que não é útil para deixa o corpo a nutrição. Isso, exatamente. Né? Então, alimento sólido. Então, ele usa essa simbologia do alimento para falar de pessoas que não estão aptas para pensar em profundidade, porque elas não raciocinam em profundidade. Elas têm raciocínio raso. Elas vivem nas doutrinas elementares. Doutrinas elementares. A imposição de mãos, ressurreição dos mortos, não é? Coisas que o escritor diz, cara, vamos fazer isso. Se Deus permitir, nós vamos voltar a falar sobre isso. Isso é doutrina elementar. A gente, às vezes, está tão agarrado no elementar, se recusando a avançar para o que é mais sólido, que a gente acaba se tornando um povo infantil. Nós estamos há 2000 anos da igreja, né? Mais de 2000 anos de igreja, e ainda vemos tanta infantilidade, porque são pessoas que não são capazes de discernir o certo do errado. Não tem uma estrutura no seu aparelho digestivo madura o suficiente para fazer esse critério de seleção. Estão sempre sendo guiados pelos elementares, sempre presos ao que é elementar. Isso é sério, e é sério pra caramba, porque a gente fica agarrado no tempo e no espaço aquilo que é elementar, aquilo que é simples demais da conta, aquilo que é leite. E nunca avança para alimento sólido. Eu prego há 40 anos. E tem dia que me dá vontade de pregar sobre coisas que não é subjugando o pensamento das pessoas, mas é que eu entendo que isso não vai produzir uma boa digestão. Não são capazes de metabolizar. Então, às vezes, a gente, como pregador, fica engasgado, tendo que pregar coisas elementares, quando a gente já devia estar falando sobre coisas muito mais profundas. Né? O autor aqui diz que vocês já deveriam ser mestres, sim, né? Já deveriam estar mais à frente, mas ainda estão agarrados, né, a esses princípios elementares acerca de Deus. Aí ele diz, tem um momento que ele diz, quer dizer que quem estiver com vocês tem que voltar para o início, porque vocês estão precisando aprender tudo de novo. Aí para o mesmo início, meu Deus, voltar ao mesmo início, bispo. Porque eu não decidi amadurecer, porque eu decidi ficar no pãozinho com leite, colocando a farinha dentro do café. Sabe, quando a gente não quer mastigar a farinha, que está com a farinha com caroço muito grande, ai, vai doer meu dente, eu não vou mastigar. E põe a farinha dentro do café para amolecer os grãos da farinha e descer melhor. Sim. Então, muitas vezes, é esse evangelho, de colocar a farinha dentro do café para amolecer os grãos de maneira mais rápida, para iniciar um processo, né, Sim. de descer, né, redondo. Sim. A pobreza que hoje a gente vê, né? A gente olha para o movimento teológico e vê pessoas ainda presas a
teólogos de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, como ainda é a referência do pensamento. Não evolui, não cresce. Ainda há a trágica discussão se tem livre-arbítrio, se tem soberania de Deus, uma discussão sem fim. Isso nas rodas mais elevadas. Sim. Mas ainda tem pessoas que estão agarradas nos hábitos humanos, né? De se corta o cabelo, não corta o cabelo, se usa brinco, se não usa brinco, se a saia na canela, se a saia no joelho, se a saia é no pé, se isso, se aquilo. Ainda se discute coisas que são para quem, a quem, não é além, é a quem das próprias doutrinas elementares. Ainda se discute, né? Coisas que, meu Deus do céu, a gente já está para lá. Esse espetáculo escatológico que, puxa, isso gera uma confusão danada na cabeça de tanta gente, né? Se a igreja sobe, se a igreja não sobe, se a igreja é arrebatada, se a igreja não é arrebatada. Gente, há coisas muito mais sólidas em Cristo e a gente ainda está agarrado em reflexões teológicas do século passado, retrasado, de 500 anos atrás. Aí não avança, sabe? Uma infantilidade teológica severa que assola o pensamento dos homens hoje. E que afasta muitas dessas doutrinas, desses princípios elementares, nos afastam, né? Nos afastam mais de Deus. Porque quando o homem coloca suas próprias regras dentro daquilo que é bom. Outro dia fizemos um curso de mulheres e a líder do curso falou, pronto, gente, esse curso aí vai ser muito bom para quem mentoria mulheres e tal. Aí uma das pessoas disseram assim, uma das pastoras de longe, né, falou assim, pois lá na nossa igreja agora só vai ser diaconisa quem estiver com certificado desse curso. Eu digo, meu Deus, olha aí, que loucura. É mais um impedimento para quem quer estar na igreja, para as mulheres que querem trabalhar, porque agora tem que fazer um cursinho, que não tem nada a ver com o evangelho, né? Quer dizer, é mais um bordadinho, uma coisa, um enfeitezinho ali na toalha, como diz, aquela toalha que a gente gosta de falar, pano de prato. E eu disse, meu Deus, é assim que vai nascendo as coisas dentro de uma igreja, dentro de um comando, de um pastor, de uma liderança pastoral, de um ministério, essas coisinhas a mais que se julga, que alguém diz, é necessário fazer esse curso, é necessário ter esse conhecimento, e não é. Não é necessário nada disso, entende? Uma coisa que foi criada por obra humana, por um conceito ou preconceito humano, dentro de uma necessidade boba humana. Sim. Sabe? Sim, essa tensão, eu acho que a gente está até arrumando uma briga aqui, meu Deus, falando sobre isso. Mas, Jesus, cara, vamos pensar mais elevadamente. Isso que eu estou falando é para a gente pensar. Tem coisas que são desnecessárias, que não há necessidade, né? não há. Porque muitas vezes só me afasta daquilo do meu servir. Eu quero tanto servir na recepção da igreja, eu quero tanto ali, que eu gosto tanto de recepcionar o povo. Irmã, mas é preciso você fazer um curso que custa 250 para poder você estar ali. E o que diz esse curso? Não só fala da vida de Lia, de Marta, de Maria. E o que tem a ver com a recepção? Então, a necessidade seria eu fazer um curso sobre recepção, atendimento de pessoas, como dar bom dia, boa tarde, boa noite, se eu aperto a mão, se eu abraço ou não abraço, se eu uso um perfume para estar perto do povo que está chegando. Eu fui recepcionista de hotel, e dentro do hotel nós não usávamos perfume. Sim, vai que tem alguém alérgico ali, né? Era simplesmente um sabonete que todo mundo usava, neutro, para que eu não tivesse nenhum cheiro ao apertar a mão de alguém ou me aproximar daquele cliente, né? Sim, vai arrumar uma confusão com a mulher dele, confusão, né? Então tem coisas que são desnecessárias, sim, Bispo, é verdade, e nós estamos colocando como uma necessidade, uma regra, onde não se pode, onde nada, não é nem o evangelho. Sim. Pois é, justamente esses balangandãs, Lloyd, que empobrece o aprofundamento. A gente fica tão agarrado na praia
que se esquece que tem um oceano. Uau, Né? é isso. Fica ali na beirinha, molhando o pé, e é tão boazinha aquela aguinha, né? Pulando aquela ondinha. Pulando a ondinha, né? As 7 ondinhas do final do ano. E se esquece que tem um oceano que pode ser e deve ser navegado e explorado, né? Essa infantilização que a igreja, ao longo dos anos, vem se submetendo, né? Com sua maneira de lidar com as coisas, né? Curso de crescimento de igreja, curso disso, curso daquilo outro. Desculpe a minha crítica, né? Mas é uma crítica para ponderarmos, para pensarmos que há um mundo mais profundo, de que há um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e não dá para a gente continuar tomando leitinho a vida toda. A gente tem que migrar, tem que passar de aluno para professor nessa escola. É isso aí. Vamos tomar um café, Lógia? A gente volta já já. Olá, gente, de volta. Um abraço para o meu querido amigo Bagdá, que está na escuta hoje aqui, lá da sua comunidade. E hoje nós estamos abordando um texto tão bacana. Nós saímos para o comercial, Lloyd, e ficou assim um cheiro polêmico daquilo que a gente colocou, mas não é querendo polemizar, mas querendo fazer reflexão, fazer pensar de que há coisas tão profundas e às vezes a gente fica agarrado em coisas tão pequenas, né? Superficiais. Como ele vai falar agora sobre a pré-escola, né? Aquela coisa do beabá, aquela coisa né, do jardim de infância, né? A pré-escola. Olha só o que diz o capítulo 6. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso, mas isso não é tudo. Continuemos. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha, tá vendo o que ele está dizendo? Não é que essas coisas não sejam importantes, mas elas fazem parte do rabisco da pré-escola. Pré-escola. Nós vamos nos manter das nisso, coisas né? de criança. Das coisas de criança. Estão dentro de nós e está tudo certo, mas ficar agarrado a vida inteira sobre coisas que já deveriam ter absorvido, já deveriam ter virado vida em nós. Isso. E avançarmos para coisas mais profundas. Mais profundas. Essa linguagem de que as grandes obras de arte que retratam Cristo, meu Deus, dá a noção que os irmãos dessa época estavam presos a rudimentos, enquanto que as grandes obras não estavam sendo apreciadas. Gente, quantas vezes, em pleno século que a gente vive, em plena contemporaneidade, nós ainda vemos e ouvimos, assistimos argumentadores que estão presos a rudimentos como se tudo que houvesse fosse rudimento. Não conseguem apreciar essas grandes obras que representam Cristo, né? Não conseguem discernir, não têm uma percepção mais sensível para ir mais além. Está sempre agarrado no rabisco. É isso que a mim, Renato, me incomoda. Há tanta coisa para se explorar em Cristo. Eu pregaria a minha vida inteira só Cristo e faltaria tempo, e faltaria ocasião, e faltaria oportunidade para continuar falando dele. Sua riqueza transcende em muito a coisas que, em algum lugar, parece que o culto aos rudimentos é o que mais importa na vida. Não consegue avançar, não consegue discernir nem o certo do errado,
continuam presos aos rabiscos da pré-escola. Aos borrões, né? Uhum. Quantos borrões, né? Sim, sim, sim. Eu Na tenho um amigo infantilidade. que ele dizia assim, Lloyd, quando a gente for pregar o evangelho e for defender alguma doutrina, que a gente faça isso a lápis. Porque é mais fácil de apagar. Porque mais tarde, vindo a maturidade e enxergando sobre outra perspectiva, né? Quantas vezes, né, a gente prega morrendo pelo que prega, coisas que daqui a 10 anos não vão importar muito para nós, porque nós avançamos de patamar. É isso. Nós compreendemos melhor e demos a vida por coisas que eram tão simples, tão passageiras, né? E foi dentro dessa compreensão e dessa maturidade que eu adquiri, que eu estou adquirindo aos pouquinhos, né? Que eu falei, fiz aquele comentário, né? Que tem coisas que são desnecessárias, né? Porque tem coisas que eu estou caminhando, estou crescendo, estou amadurecendo e eu estou vendo que não faz mais parte da Lloyd que eu era até semana passada. Então, já posso dar um conselho também para minha irmã, para minha mãe, para minha amiga, né? E dizer, olha, isso aqui já se torna desnecessário. Vamos caminhar para um lugar mais amplo, né? Um lugar mais profundo. Então, por isso que eu disse, minhas amigas, tem coisas que não faz parte da recepção da igreja. Tem coisas que não faz parte de receber alguém, a não ser um abraço, né? Seja bem-vindo. Tem coisas que você estudar a história de Lia, ou Maria, ou Esther, não vai acrescentar em nada, se formar, acrescentar em nada o seu ministério em servir na porta da igreja, né? Mas se muitas vezes você entender como você vai receber aquele irmão, se é com um sorriso, se é com um abraço, se é com uma oração, isso sim vai trazer uma mudança e uma transformação. Muitas vezes vai mudar até a ambiência da igreja, daquele culto, né, meu bispo? Sim, claro que sim, Lloyd. A gente precisa ser mais leve com algumas coisas, sabe? A gente precisa ser mais sutil com as coisas, porque, cara, tudo é muito transitório, tudo é tão passageiro, né? Há coisas que no início da minha carreira eu era tão exigente que eu olho hoje e digo, meu Deus, que bobagem, né? Que eu estava me agarrando a coisas tão pequenas, né? Brigando por coisas assim, tão miúdas, eu era né? assim, porque eu entendi assim, eu aprendi assim, entendeu? Eu aprendi que para que eu ministrasse um louvor, eu só poderia ministrar o louvor se eu tivesse com uma gola até o pescoço, o meu cabelo comprido, minha cara fechada, eu não podia sorrir, né? Olhar para uma pessoa sorrindo, tá sorrindo, tá o quê? Tá seduzindo? Então eu fui me fechando, né? Fui me fechando porque eu fui aprendendo assim. E quando Cristo me libertou dessas amarras, eu entendi que isso era coisas dos homens. Era a compreensão humana que estava vindo sobre a minha vida, sobre a minha mente. E eu fui o quê? Refazer esse caminho da vida com Deus. E me tornei livre. Por quê? Por causa desse sacerdócio, desse sacerdote que penetra os céus. É diferente. Quando o escritor fala que os antigos sacerdotes, eles não penetravam ao céu, eles penetravam apenas o que? Um lugar geográfico. Era um espaço a mais. Mas quando traz esse sacerdote fiel, que diz que por mim ele penetra os céus e me faz também penetrar os céus, chegar a ter essa presença comigo. Isso é maravilhoso. Então, chega a maturidade na minha alma. Sim. Quando a gente é infantil, a gente opta por guetos, né? E eu me lembro que já entreguei a minha vida ao risco defendendo Armínio, depois descobri Calvino e deixei minha vida em risco por Calvino. Hoje eu olho, não é nem Calvino, nem Armínio, mas também é Calvino, também é Armínio, pouco importa. Cristo está acima de Calvino, Cristo está acima de Armínio. E essa briguinha de gueto é uma briguinha desnecessária, cansativa, arrogante, presunçosa.
parece mais aquele discurso de que um quer vencer o outro na discussão, né? Pedro, Apolo, Paulo. Meu Deus do céu, pouco importa o que Pedro diz, o que Paulo diz. Cristo é o elemento central, né? Ele é o discurso central, ele é o foco principal da nossa atenção. Amém. E a gente tem que evoluir, tem que crescer, senão a gente fica nessa guerrinha de gueto, né? Fica nessa disputa desnecessária, cansativa, onde a gente vê irmãos humilhando irmãos, né? Ofendendo irmãos. Eu estou cansado disso, né? Estou cansado de ver coisas desnecessárias, gente ferida, gente magoada, gente ofendida desnecessariamente porque enxerga de uma maneira diferente, né? E a gente quer condenar porque enxerga de coisa diferente, né? Então, assim, que a gente seja mais paciente, que a gente exponha as ideias da gente numa boa, sem correr o risco de morrer por elas, porque é desnecessário. A nossa vida só pode correr risco em Cristo. Esse é o risco certo, né? Por ele eu corro o risco o tempo inteiro, né? Pouco importa viver, pouco importa morrer, porque nele ninguém morre, ninguém vive, e vive para sempre, quero dizer, né? Nele ninguém morre. A exposição que a gente faz de Cristo, né? Que a igreja seja mais centrada em Cristo e menos nessas loucuras dos guetos que se levantam para defender seus territórios, né? Parece Rússia e Ucrânia, cada um querendo dominar o território do outro, né? E aí a gente vai ferindo gente, matando gente, anulando gente, né? Deixando gente afastando muito magoada, gente, deixando gente para trás. Sim, menos briguentos, né? Que a gente seja menos briguento. E vamos lá, Lloyd, verso 4. Os que já viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra do Espírito Santo, experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra de Deus e os poderes que se manifestaram em nós. E ainda assim, com desprezo, viraram as costas para tudo isso e lavaram as mãos. Bem, eles não podem começar tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. É impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Eles o repudiaram em público. A terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Mas, se produz ervas daninhas e espinhos, o mais provável é que ela seja amaldiçoada. Campos assim são queimados, não produzem colheita. Caramba. Coisa séria essa, né? Está falando dessa terra, né? Sim. Dessa gente que experimenta tanta coisa boa. E o escritor diz que crucificaram Jesus outra vez. Esse repúdio à bondade de Deus, à graça bendita e ao favor que nos foi concedido em Cristo, é como se a gente repudiasse tudo isso e o crucificasse novamente, né? Numa outra versão diz que é impossível torná-los à reconciliação. Porque seus corações estão tão embotados, né? Tão fechados, tão trancados, que não dá para se recuperar. É uma terra irrecuperável. Uma terra que não produz mais coisa nenhuma. Deus nos livre de um coração com essa natureza entorpecida pelos encantos do mundo e que tendem a nos afastar de Deus, não é? Coisa séria. Coisa séria. Vamos lá, vamos continuar aqui no verso 9. Amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Amém. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês, pensamentos sobre a salvação. Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês demonstraram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade, algo que continuam a praticar.
Agora quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma esperança saudável e a mantenham até o fim. Não voltem atrás. Sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo o que foi prometido a eles. Muito bem. 2 grupos aqui, né? É. Ele fala primeiro daqueles que, mesmo tendo desfrutado de toda essa riqueza, de toda a experiência que tiveram, renunciaram tudo isso, né? Rejeitaram todo esse plano, e fala daqueles que permaneceram, né? Que insistiram, que não desistiram mesmo diante de todo o desafio que a vida proporcionou a eles, né? Esse escritor, ele exorta, ele faz advertências e ele encoraja também, anima, né? Sim, essa é uma palavra de encorajamento. De encorajamento aqui no final, né? aqui, bem aqui. Ele chama amigos, né? Teve um momento que ele chamou de cristãos, perseverem. Aconteça o que acontecer, perseverem, atrás, né? convocando, dando atenção ao chamado, à vocação desse chamado. Aqui ele chama, aqui ele está, né, mais íntimo, amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês, né? Ele tem aqui essa certeza. Ele diz, tenho pensamentos sobre a salvação, né? Pensamentos sobre a salvação. Deus não perde nada. Deus perde, bispo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, nunca perdeu, né? Esse é um conceito humano, não é um conceito divino. É um conceito humano, porque perder e ganhar é uma batalha que nós humanos estamos dentro dela, né? Nós é que temos essa sensação de que perdemos ou que ganhamos. Deus não tem esse conceito de derrota e de vitória. Nem na queda de Lúcifer houve uma perda, por assim dizer, né? É como o vaso que se quebra na mão do olheiro. Não foi o olheiro que quebrou o vaso que se quebrou na mão do olheiro, né? É diferente, é uma ação do vaso sobre ele mesmo. Lúcifer não foi uma derrota de Deus, foi uma derrota dele mesmo, né? É como as pessoas que nos traem. Nós não perdemos, foram elas que perderam. Quando eu entendi isso, eu compreendi que eu posso ser livre da dor do sentimento de perda. Porque a traição, por exemplo, né? A traição, ela é uma arma que é usada contra si mesmo quando eu sou o traidor. O traidor peca contra ele mesmo. Antes de pecar contra o outro, ele peca contra si mesmo. Porque viola a regra da lealdade. Quando eu violo a regra da lealdade, quem perde sou eu. Há pessoas que saem das nossas vidas e a nossa sensação é que nós os perdemos, mas a gente precisa refletir e criar novos caminhos para pensar. Quem perdeu exatamente não fui eu. Quem perdeu foi quem ofereceu essa traição de si mesmo contra mim. Então eu não perdi. Quem perdeu foi o outro. Eu talvez tenha ganho. E é muito possível que isso seja assim. Que eu ganhei porque fiquei livre de uma pessoa desleal ao meu lado, que a qualquer momento podia produzir prejuízos ainda muito maiores. Então, essa sensação de perder e de ganhar é uma sensação mais humana, né? É como aquela coisa do irritar que eu tenho dito de vez em quando, né? Fulano me irritou. Não, fulano te irritou. Você se irritou com fulano. Fulano te provocou. Então, se eu tenho do lado de lá um elemento provocador, eu não tenho que me perder me irritando com ele. A provocação dele precisa ter outro destino em mim, não a minha irritação. Aí é responsabilidade minha. Então, Deus nunca perdeu. E eu nunca perco. Se eu assumo essa mentalidade divina, eu também nunca perco, estou sempre ganhando. Se eu não ganho o jogo, eu ganho a experiência. Eu ganho alguma coisa, eu sempre ganho, eu nunca perco, eu sempre ganho. Se a minha mentalidade, ela evolui para eu pensar nessa qualidade da mente divina, né? Ganhe uma maturidade. É o que o escritor fala quando ele diz assim que esse povo
estava sendo comparado ao povo do deserto, né? Sim. Eles estavam em um patamar, eles estavam vivendo o cristianismo e agora estavam prontos para voltar para o judaísmo, né? Porque eles estavam se sentindo, estavam sentindo estar perdendo, perdendo seus bens materiais, perdendo. Então eles não vão voltar ali onde eles achavam que estava tudo ganho. Interessante isso, né? Sim, Aí sim. ele diz assim que Deus não perde nada e quem está com Deus não está perdendo Não nada. está perdendo nada. Também. Quando Deus limpa o galho que a gente não perde nada. A gente ganha a experiência, ganha a força, ganha a capacidade de resiliência, a gente ganha a capacidade de uma produção maior, né? Porque assim, a gente pensa em maturidade, mas não tem maturidade sem sofrimento. Não é impossível. Não tem. Né? Em toda a rota da mudança, o sofrimento vai estar presente. Isso mesmo. Não tem jeito. Então, assim, pensar, eu perdi, né, pode ser um grande fracasso para o território dos meus pensamentos, né? Se eu pensar nesta forma, eu sofro. Se eu penso numa outra forma, pode ser que eu me sinta mais do que vencedor. É isso. É a forma. Né? Essa forma, né, inflamatória que às vezes a gente está, é que tem essas sensações de grande derrota, né? Por exemplo, a falência não precisa produzir tanta dor quanto eu imagino ao passar por uma falência. Ela pode ser um pós-doutorado para que no meu retorno eu retorne muito mais forte. Uau. Então, ao encarar a pedagogia do sofrimento, eu preciso ressignificar as coisas para que eu não entre nesse território depressivo de se viver, mas que eu encontre uma capacidade de superação naquilo que alguém chamaria de derrota, de falência. Pode ser a minha grande oportunidade. Eu perco coisas, mas eu ganho outras coisas. Se eu ficar focado naquilo que eu perdi, pode ser que eu acabe esterilizando essa minha capacidade de reprodução. Torna esse meu útero estéril, sem produzir mais nada. Mas eu posso ter isso como uma experiência e vir muito mais forte no próximo capítulo, né? E aí que a gente, como ele fala, observar a obra de arte que há em torno disso tudo. Sim, né? Sim. É verdade. Que retrata Deus na minha vida, Deus se movendo, Deus me amadurecendo, Deus, né, trazendo crescimento para o meu dia a dia. É isso, observa a obra de arte. A emoção de uma vida que não é retilínea, cara, eu acho fantástico a falta de retilinidade na vida. Tem gente que quer, assim, felicidade sem parar, que é enlouquecedor, né? Ou fracasso sem parar, que também é enlouquecedor. A gente precisa atender esse movimento do fluxo da vida, né? Que esquenta, que esfria, que encolhe. Em cima, embaixo. Né? Em cima, embaixo. Né? Dizia o poeta que o que a vida requer de nós é coragem, né? É coragem. Isso. Então, se a vida ela é um livro que foi escrito, né? A minha vida foi um livro escrito, então eu preciso entender que há capítulos mais tensos, há capítulos menos tensos, mas eu tenho que virar a página e seguir, porque há outros capítulos. E a minha vida não precisa terminar com derrota, não precisa acabar com fracasso. Isso pode ser um episódio, um capítulo da minha vida, mas a minha vida continua. Então, esse sentimento de eu estou derrotado, eu sou um derrotado, é um capítulo muito ruim de se parar nele. A gente tem que virar a página. Tem que iniciar um novo capítulo. Perfeito, né? perfeito. Senão eu dou um ponto final quando o ponto é continuativo, né? Tem gente indo para o epílogo quando a vida ainda está no meio do caminho. Tem gente morrendo aos 30, esperando chegar aos 80 para ser sepultado. Eita, meu Deus, misericórdia. Porque não deu continuidade.
se estacionou, se estagnou, atracou, né? Atracou, ancorou a vida naquele capítulo determinado. Então, essa questão de derrota e de vitória, Paulo fala naquele dia que ele está preso em Roma, que aquele mensageiro de Satanás que tentava esbofetear, ele vai argumentando sobre isso, ele diz assim, que ele tentou me derrubar, mas tudo que ele conseguiu foi me colocar de joelhos. Isso. Né? Uau. E hoje, quando eu olho para essa experiência, ele diz, eu dou o maior valor ao sofrimento, porque ele me coloca de joelhos. Ele viu em cada oportunidade, eles me deram um púlpito. Me deram um púlpito. Púlpito. Acharam que me deram uma cadeia, me deram foi um púlpito. Púlpito, é. A oportunidade de pregar para a casa de César. Não é? É. Uma igreja nasceu aqui na casa de César, né? A guarda pretoriana ouviu a mensagem. Uau. Eu tenho uma discípula agora que é da família de César. Né? Tá aqui, ouvindo o evangelho. Então, ao invés de pensar, me deram uma cadeia, eles me deram foi um púlpito. Isso é ressignificar a vida. Isso é virar a página e contar uma nova história a partir daquilo que eu vivi. Se eu não sou capaz de me movimentar ressignificando a vida, pode ser que eu ancore a minha vida numa tragédia e eu vá para o epílogo quando ela ainda está no meio do caminho. Essa é uma lição fantástica que a gente aprende, né? E isso é sair dos rabiscos da pré-escola. Claro. Tem muita coisa para a gente aprender em Cristo, né? E no final desse versículo aqui, que é do 12, ele diz, sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo o que foi prometido a eles. Sim, olha aí. E vamos lá, Lóis, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Amém. Olá, gente, bom dia de volta ao quarto bloco da nossa programação. Estamos chegando já ao fim do programa e estamos no capítulo 6, versículo 13 da carta do escritor aos Hebreus. Eu ia dizer carta de Paulo aos Hebreus, mas é a carta aos Hebreus. E é um texto bastante profundo que minha mente miúda não consegue alcançar tamanha dimensão do que o escritor aos Hebreus coloca. Olha o que ele diz, Lloyd. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele a endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse, prometo que eu abençoarei com tudo o que tenho. Bênção, bênção e bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo que lhe foi prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra. Uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra. E como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. Meu Deus, que profundidade, né? É o que eu estou te dizendo, minha cabeça é muito pequena para entender isso. Como Deus expõe a sua própria reputação numa promessa que ele faz a Abraão. Sua palavra é o elemento testador. Uau! Quando qualquer contrato é feito, né, a gente submete esse contrato a um fiador. Né? Um garantidor? Um garantidor. E uma autoridade para julgar a eficiência desse contrato, fazendo com que o garantidor garanta, de fato, o cumprimento do acordo. É natural quando se aluga um imóvel, quando você compra um carro, não é? Quando você faz alguma transação, tem esses elementos que cartorialmente são registrados, a fim de que, na inadimplência do cumprimento do acordo, essa autoridade ela entra em ação, é chamada a lide para fazer cumprir aquele acordo que foi feito de alguma maneira. Uau. Nesse caso, diz o escritor aos Hebreus, que Deus colocou a sua palavra como fiadora.
como garantidor fiel, Deus deu a sua própria palavra. Não tinha palavra melhor nem maior do que a dele. Não tinha. Gente, uma promessa de Deus... Agora, não vamos tomar as ideias que nós temos como promessa de Deus, né? Às vezes a gente se assenhora de uma ideia, né? De que tem uma promessa de Deus, tem um desejo enorme de que alguma coisa seja feita, e eu chamo isso de promessa de Deus. Tá? E me assenhoro disso como se Deus tivesse obrigado a garantir uma ideia que eu tive, dando a ele o nome de fiel garantidor. Então, é preciso ter muito cuidado. Porque aqui, Deus fala com Abraão, né? Deus dá a sua palavra a Abraão, que Abraão seria um abençoador. Era bênção e bênção e bênção, que ele cumpriria toda a sua promessa. Inclusive, ao dar Sara, uma mulher estéril, a ele, também deu a palavra de que ele teria descendência dessa esterilidade. Olha aí. Né? Que excelente garantidor. Olha, eu diria assim, né, Deus. repetindo uma fala que eu ouvi, que eu acho bastante séria, que é: em cada promessa de Deus terá uma sentença de morte. É isso mesmo. Em cada promessa de Deus haverá uma sentença de morte. Deus promete a Ana e dá a ela um útero estéril, para que nessa sentença de morte o cumprimento da promessa só possa ser pelo Espírito da ressurreição que está em Deus. E Deus ressuscita esse útero estéril de Ana e lhe devolve Samuel. Dá uma promessa a Abraão e uma esposa estéril, Sara, que só pode gerar a partir desta ressurreição desse útero estéril, e lhe dá Isaque. Então, é muito sério isso que a gente está tocando, porque a gente precisa ter cuidado ao lidar com essa coisa de promessa de Deus, né? Uma promessa de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, eu não digo que não tenha, mas tenha cuidado ao examinar se você de fato tem uma promessa de Deus, ou você tem uma ideia que você não quer abrir mão dela, chamando isso de promessa de Deus, né? E dando responsabilidade a Deus de cumprir aquilo que você deseja, né? Então, é preciso ter cuidado, porque muita gente entra por esse caminho e sai frustrado, né? Que Deus não tem responsabilidade com uma palavra quando ele não liberou essa palavra. Agora, se ele libera uma palavra, essa palavra é mais dura como uma rocha. É um monolito que não se dissolve. Palavra inquebrável, imutável, promessa imutável. Sim, não se revoga, é irrevogável. Uma promessa de Deus é irrevogável, não volta atrás. Ele disse que faria, então ele fará. E se você tem, de alguma forma, a garantia de uma promessa de Deus na sua vida, pode ficar descansado. Essa promessa se cumprirá. Mas esteja certo de que esta é uma promessa de Deus. E essa coisa de Deus ter essa palavra imutável, né, irrevogável, isso dá uma garantia, uma segurança a quem tem uma palavra de Deus dentro do seu coração, porque o tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas essa palavra, ela será cumprida. Como eu disse logo no início do programa, uma palavra que sai dos lábios do Senhor, ela terá prioridade absoluta sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre as condições. Essa palavra se cumprirá cabalmente, porque é impossível que Deus minta. Olha, tem uma outra fala de Paulo a Timóteo, que é muito interessante, que Deus não pode negar-se a si mesmo, né? E Paulo diz que, ainda que eu seja infiel no meu trato com ele, ele todavia se manterá fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Isso para mim é tão sério, tão seguro. Isso não me dá a segurança de ser infiel. Me dá a segurança de que em qualquer condição ele se manterá fiel. Amém. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus é a palavra garantidora.
O que sai dos lábios de Deus é garantidor. E se você tem dentro de você uma palavra de Deus para a sua vida, fica firme. Amém. Não desista, não desanime, essa palavra vai se cumprir. Que nem Abraão, o escritor diz que Abraão se apegou a isso e recebeu tudo que lhe foi prometido. Aqui, quando o autor, ele traz Abraão aqui para provar que Jesus é maior que Abraão, que até Abraão, que foi esse pai, né? Esse grande modelo, né, para o povo. Aqui ele se apega à promessa daquele que prometeu, né? Abraão, ele simplesmente poderia dizer, estou somente, absolutamente sendo Abraão, mas não, Abraão é esse pai que se apegou à promessa e por isso ele saiu de onde saiu, se instalou, morou, viveu onde viveu. Tudo porque ele estava debaixo de uma promessa, de uma palavra, de um garantidor. Né? Então, aqui ele prova, né? Jesus maior do que o pai Abraão, esse modelo de vida que foi para vocês. É bem melhor e maior. Eloy, se a gente vai fazer um rastreio da história de Abraão, a gente vai observar momentos em que parece que tudo vai desabar. Abraão passa por situações extremamente difíceis. Bênção, bênção e bênção. Ok? Mas vai ler a história de Abraão. Vai acompanhar os detalhes. Quando ele tem que fugir, quando ele tem que escapar, quando ele tem que passar pelo Egito. Quando ele tem que mentir. Quando ele tem que mentir, quando ele fracassa na tentativa de Agar, a confusão que ele cria. Né? Assim, eu estou falando de episódios muito pingadinhos aqui, mas eu me lembro de ocasiões que Abraão teve que passar por caminhos completamente distante daquilo que ele tinha que fazer para chegar na Terra da Promessa. Ele teve que fugir muitas vezes, entrando por descaminhos para poder chegar lá. Não foi uma vida muito fácil. Então, assim, bênção, bênção e bênção, não pensemos que a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de facilidades. Né? Há um inconsciente coletivo que pensa que uma vida abençoada é uma vida não acidentada. Isso não é verdade. É isso mesmo, penso mesmo. Né? Pensa, claro. Onde está a bênção de Deus, não há problema. Né? Se está com Deus, não há problema. Tem problemas, se está com problemas, é porque alguma coisa fez. Tem um diabo no meio. Né? Isso mesmo. Não pensa que o controle de Deus está até sobre as tempestades. Né? É isso. E a gente tem que avaliar isso também um pouquinho mais, para que a gente não ache que porque eu estou enfrentando uma dificuldade, Deus não está comigo. Que eu estou passando por uma situação desconfortável, Deus não está comigo. Deus vai estar comigo. Dentro da cadeia, como teve com Paulo. Né? Na caverna. Nas mãos de Faraó. Deus, sabe? Deus vai estar comigo em toda e qualquer situação. Deus não coloca a gente dentro de uma redoma porque Ele decidiu nos abençoar. A gente vai passar por momentos difíceis, até por falências, por fracassos. Mas a bênção vai prevalecer. A palavra vai prevalecer. Se apegando. Sim. Tem gente que desiste porque acha assim, não, se Deus estivesse comigo, eu não estava passando por esse sofrimento. Passa sim, cara. Passa por sofrimentos inexplicáveis, que você não vai saber, talvez nunca explicar por que teve que passar por aquilo. Talvez não vá compreender nunca. Verdade. Mas a mão de Deus vai estar ali. Amém. Vai estar presente. Amém. Né? Te sustentando, te preservando, dando a você crescimento, maturidade. Claro, quem diria? Deus dá um sonho a José, né? Dá sonhos a José. Né? Sonhos como promessas, né? De que os ramos de trigo se curvam diante dele, o sol e a lua se curvam diante dele, e no capítulo seguinte dá a ele uma cadeia. Uma experiência de traição entre seus irmãos, vendido como escravo para o Egito, levado para a casa de Potifar,
banido da casa de Potifar e levado para a cadeia. Uma mulher no caminho dele, perseguindo, Sim. tirando a capa. Sim, agora você imagina, José era um menino mimado, não entendia nada de nada. De agricultura? Coisa nenhuma, era um garoto mimado. Um problema na vida dos irmãos dele, um dedo duro, que teve que aprender a lição de ser um homem, de governar sobre suas emoções, aprender... Sabe onde foi que o José aprendeu a governar? Na cadeia. Quando ele assume, né, a tutela daquela... da cadeia ali, de botar em ordem a cadeia, que... Aquele gerenciamento no caos. Aquele gerenciamento no caos, foi ali que ele começou a aprender a governar. Ele governa o Egito porque a escola dele foi a cadeia. Então a gente olha e não consegue ver o mistério da providência de Deus nesses detalhes. Gente, quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então, a escola do muito é a escola do pouco. Se eu sou aprovado na escola do pouco, eu sou colocado na escola do muito. Então eu quero ir para o muito sem passar pelo pouco, eu não sei administrar o pouco, como é que eu vou administrar o muito? Então, se eu não entender esses movimentos divinos para o cumprimento da sua promessa, eu vou desanimar no meio do caminho. Entende? Se eu não sei ser afrontado, se eu não sei ser humilhado, eu também não sei ser exaltado. Vai produzir arrogâncias e presunções em mim. É isso mesmo. Mas quando eu aprendo a ser humilhado, quando eu sou exaltado, eu não me ensoberbeço. Eu entendi que há um equilíbrio nessa coisa. Sabe? Então, há uma escola em Deus, não é? Há uma pedagogia de Deus para o cumprimento da sua promessa na minha vida. Porque assim, como Deus não divide a sua glória com ninguém... Quando eu entro nessa glória, eu sei muito bem a quem dar a glória. Uau! Não é? Ela eu não sei é minha. não é minha. Uau. Essa sentença de morte que a gente acabou de falar ainda há pouquinho, é que assim, só pode acontecer se Deus for nessa história. Porque sem ele é uma sentença de morte. Sem Deus nessa história, a sentença de morte vai acontecer. Mas se Deus estiver aqui, essa sentença de morte se torna numa sentença de vida. A promessa acontece. A promessa acontece. Perfeito. Entende? A promessa não acontece porque eu sou um bom menino, porque eu cumpro regras, porque eu tenho uma boa reputação, porque todo mundo gosta de mim, entende? Não é por isso, não. É porque só por ele a vida pode fluir e a promessa pode acontecer. Amém. É isso. Serinho, não é não? Sério. O nosso garantidor, que colocou a sua palavra, sim. seu próprio nome, que coisa maravilhosa. Ele deu sua palavra, colocou sua palavra, a sua vida como testemunho. Vida, né? Uau, tremendo, é forte demais, né? Sim, sim. Por isso que eu te disse, cara, para mim é meio incompreensível o fato dele colocar a sua própria reputação em jogo, né? Ele deu a sua palavra e garantiu por meio dela, né? Palavra que não muda e promessa imutável também. Sim. Versículo 18, bispo. Vamos lá, então. Nós que recorremos a Deus para salvar nossa vida, temos todos os motivos para agarrar com as duas mãos a esperança prometida e nunca mais a largar. Essa esperança é uma linha da vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível até a presença de Deus, onde Jesus está, pois ele se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote principal a nosso favor, na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é mais falado no livro de Hebreus do que ainda vai ter um capítulo só dele aqui, viu? Gente, a promessa que Deus nos deu em Cristo, essa promessa de salvar a nossa vida, porque assim, eu gosto de pensar em salvar a vida não como esse estado escatológico da nossa história. Tipo, vai nos salvar do inferno. Na verdade, ele nos livra de uma vida infernal.
Ele tira de nós o inferno e coloca um jardim dentro de nós. Ele nos salva, não nos salvará no futuro, ele nos salva a partir de hoje. Ele nos salva de uma vida sem graça, de uma vida sem sentido. E essa promessa que em Cristo ele cumpre a promessa, é por isso que com unhas e dentes eu preciso me agarrar a essa promessa de que por Cristo eu chego lá. Com as duas mãos, com as como duas diz. mãos. Eu diria que até com meus pés eu me agarro, né? Porque esta promessa é a garantia de uma vida cheia de sentido. Uma vida que de verdade vale a pena ser vivida. E quando terminar esta vida, ela continua na plataforma da eternidade. Amém. Mas ela começa já. Salvação é coisa de já. É coisa da eternidade em nós. Oh, glória. Né? Esse rio de águas vivas, né? Essa vida eterna que o bicho está está falando nele, aí, tem um negócio né? aqui borbulhando em Sim, mim. é que borbulha mesmo, porque vida eterna é essa borbulha, né? É uma vida que ferve dentro de nós. Começa aqui e vai terminar lá. É uma vida sem interrupção. É vida que vai para além da existência. A vida me alcança, a vida eterna me alcança na existência, na temporalidade e me faz conexão com a eternidade. Essa é uma promessa. Em Cristo, a promessa se cumpre. E se eu estou em Cristo, eu tenho que me agarrar com todas as minhas forças para que permanecer. É por isso que Jesus diz em João, né? Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Venham morar em mim como eu moro em vocês. A promessa está garantida. Quando eu moro nele, quando eu resido nele, quando ele reside em mim, quando eu estou nele e ele está em mim. Essa é todo o esforço que eu tenho que fazer é permanecer permanecer nele. Oh, glória. Eu não tenho que ganhar a minha salvação com esforços da minha carne. Ele fez a obra. Tudo começa nele e termina nele. Meu Deus. A minha responsabilidade é permanecer nele. É não sair dele. É toda a minha responsabilidade. Esse sacerdote eterno, bispo? Sim, esse sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Ele é o sacrifício e é o sacerdote. O sacrificador. Oh, meu Deus, Sim. que coisa tremenda. Isso deve nos remeter à condição de abraçarmos essa tão grande salvação e não abrirmos mão dela meu Deus. Por coisa alguma. Acho que domingo eu dizia, ele é o meu lugar. Não tem outro lugar. Tudo se obscurece. Tem uma canção antiga, não me lembro de quem é agora, que diz que diante do resplendor da sua glória, tudo se obscurece. Tudo se obscurece diante do brilho da sua glória. Eu não encontro lugar melhor de estar. Ele é o meu melhor lugar. Ele é o lugar da minha predileção, lugar da minha preferência, meu melhor lugar. Se você encontrou esse melhor lugar, é como Jesus cita aquela parábola, que não é a velha parábola, é uma nova parábola, né? A parábola da pedra preciosa, né? Quando ele diz, vende tudo e compra aquele campo, que a pedra preciosa está ali, não é? Então, ele é a nossa pedra mais preciosa. Ele é o nosso maior diamante. Ele é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Jesus é nosso sim que valeu a pena. Sim, esse campo minado, né, no sentido de coisas raras, está em Cristo. Amém. Quando você descobre esse tesouro, né? Quando você discerne o tesouro que é estar em Cristo, você descobre a chave para vida. Para a vida, isso. Para a vida. Para a vida. Por isso é que não dá para ler o Evangelho entendendo que eu estou lendo velhas parábolas, né? E velhas metáforas, porque não tem nada de velho ali. Tudo é muito contemporâneo, tudo é muito recente. Gente,
quando Paulo diz que todo conhecimento que ele adquiriu, seja com Gamaliel, seja com outro mestre qualquer, ele diz que tudo aquilo era como adubo, como esterco. Porque o conhecimento de Cristo supera a tudo. Amém. E a gente fica comendo nessas beiradas, achando que está comendo em profundidade, e não está nadando na praia, com águas pelos artérios, achando que está mergulhando profundamente. Não está. Nesse oceano de conhecimento, há muito e muito e muito mais a ser prescrutado. Nós levaríamos a nossa vida inteira e não chegaríamos ao fim. É inesgotável. A gente nem conhece nada de amendoim, não? Verdade. E fica se cansando de conhecer a Cristo? Não, cara, não tem cansaço. É que na razoridade da nossa mente, miúda, tacanha, né? Diminuta, Meu Deus. a gente fica achando que já conhece tudo de Cristo. Conhece nada. Nada. Não conhece nada. A gente conhece, às vezes, conceitos bíblicos que são grandes, mas que também são limitados, porque nem tudo de Deus, ou quase nada de Deus, se conhece por aqui. Esse conhecimento é inesgotável. Eu não quero ofender ninguém que tem a Bíblia como elemento de idolatria. Eu não quero mexer nessa idolatria. Mas a Bíblia não diz tudo sobre Deus, nem poderia. Esse ser inescrutável, que se conhece por meio de Cristo, mas o que se conhece de Cristo? Ainda é muito limitado diante da grandeza, da exuberância, daquele que colocou o nome nas estrelas, limite nos mares, aquele que controla as marés, que o cosmos obedece à palavra que sai da sua boca, aquele que controla o fluxo das marés, aquele que o mar e as estrelas dos céus aplaudem a sua presença, celebram, aquele que o canto do golfinho celebra com exultação, aquele que as aves gorjeiam para exaltar o seu nome. A gente não conhece de amendoim, quer conhecer de Deus, cara. Não nos atrevamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Aquilo que nós já conhecemos é conhecimento guardado, vivido, experienciado, mas prossigamos em conhecer o Senhor. E, Lorde, acabou o nosso tempo. Ai, estava tão bom. Eita. Eu sou que nem os discípulos. Mestre, vamos fazer uma barraca aqui? Vamos fazer. E vamos ficar um pouquinho mais? Vamos convidar o Abdala, ou não, como é que chama? O Bagdá. Chamar o Bagdá para edificar uma barraca para nós aqui. Ai, um abraço para o nosso irmão Bagdá. Esse domingo, e um abraço para todos vocês que nos acompanharam nesse domingo. Logo mais, nós estaremos juntos aqui às 18h30, na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Aguardamos você. Um beijo no coração e até o próximo domingo. Shalom.